Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro, e eu vou começar lembrando que ontem a B3, a Bovespa, oscilou entre positivo e negativo durante a parte da manhã, mas ganhou o campo positivo logo no início da tarde com a notícia de que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, poderia ser pré-candidato às eleições presidenciais do ano de 2018 pelo partido qual é filiado, o PSD. E depois a Meirelles negou essa alternativa, mas de qualquer forma a discussão, apesar de antecipada, foi bastante bem incorporada pelos investidores. Também tivemos julgamento no STF sobre suspeição de Rodrigo Janot e também a suspensão do julgamento de José Dirceu. E, mais uma vez, a Câmara não conseguiu votar o projeto de reforma política por falta de consenso. Lula esteve fazendo depoimento para o juiz Sérgio Moro, negou tudo, como é de hábito, e empurrou culpa em Palocci e também Dona Marisa por conta do apartamento ao lado do apartamento em que mora, que não tem nenhum recibo de aluguel. A presidente Carmen Lúcia, no discurso de suspensão da sessão do STF, disse que a Operação Lava Jato não vai parar. E na B3, a negociação do mês de agosto, negociação média do mês de agosto, ficou em 8,8 bilhões de reais, uma elevação de 19,7%. O valor de mercado das ações negociadas em bolsa também subiu para 2,84 trilhões de reais, vindo no mês anterior de 2,66 trilhões de reais. Durante a madrugada na China, tivemos aquela bateria de dados referentes ao mês de agosto e eu diria que quase todos, ou todos eles, em desaceleração. A produção industrial do mês de agosto anualizada mostra crescimento de 6%, mas a expectativa era que ficasse com 6,6%. No mês, uma leve alta de 0,46%. Vendas no varejo do mês de agosto crescendo anualizada 10,1%, quando no mês anterior estava com crescimento anualizado de 10,4%. Investimentos em ativos fixos urbanos no período entre janeiro e agosto cresceu 7,8%, vindo no acumulado de janeiro até julho de 8,3%. O investimento externo direto, esse aumentou no mês de agosto 9,1% para 62,5 bilhões de yuan. Vendas de casas na China, agosto contra agosto do ano passado, subindo 3,8%, mas desacelerando. No ano mostra um crescimento de 14,2% contra no mês anterior de 15,9% anualizado. E a Coreia do Norte voltou a ameaçar o mundo, na verdade, dizendo que pode afundar o Japão com equipamento nuclear e reduzir os Estados Unidos a cinzas e escuridão. A Polícia Federal, hoje de manhã cedo, faz buscas na residência do ministro Blairo Maggi. E os mercados continuam aguardando, o prazo vai se encerrando, porque Rodrigo Janot sai no próximo domingo da PGR, continuam aguardando a denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Temer. Falando da agenda de hoje, daqui a pouquinho a Fundação Getúlio Vargas divulga o IGP-10 fechado do mês de setembro e vamos ter também a divulgação pelo Banco Central do índice BC-BR, uma prévia do PIB referente ao mês de julho. Nos Estados Unidos, o principal indicador é a inflação medida pelos preços ao consumidor do mês de agosto, o CPI de agosto, e os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior. Expectativa para o dia de hoje, a B3 pode seguir realizando um pouco
mas certamente vai depender do fluxo de recursos que ingressa no mercado. Dólar com uma posição ainda fraca no dia de hoje, juros também em queda. Falando um pouco de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha leve alta de 0,07%, Bolsa de Paris em alta de 0,01%, praticamente estável, e a Bolsa de Frankfurt perdia 0,21%. As oscilações hoje são todas elas muito pequenas em quase todos os mercados de risco. Petróleo WTI negociado em Nova York, 49 dólares e 62 centavos o barril, uma alta de 0,63%. Euro negociado em alta em relação ao dólar, a 1,19 da moeda americana. Notes americanos com taxa de juros para os títulos de 10 anos de 2,19%. E mercados futuros nos Estados Unidos em leve queda nesse início de manhã. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e até o nosso programa de final da tarde. Até lá, então.